Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus chegamos nesse último capítulo de um livro maravilhoso, o livro de Números. Vamos lá, sem demora, nós vamos falar que esse capítulo é pequenininho, então a gente vai falar rapidinho. Vamos lá, Números 36, ele vai tratar especificamente do casamento das herdeiras, isso é, das filhas de Zelofeade. Eu convido você primeiramente a assistir Números 27, que vai tratar essa questão lá na origem, tá? Então, vou deixar um card aqui para você, assista o card, para depois assista o vídeo de Números 27, ou se quiser, digita aí, Curso Bíblico Online Números 27, tá ok? E aí, depois você vem para cá para compreender que interessante que o Senhor fecha este livro de Números exatamente com a questão dessas 5 filhas de Zelofeade, tá? Além disso, nesse capítulo aqui, vai ser tratado também a questão da manutenção do território das 12 tribos. É um tema muito interessante e que envolve a questão já decidida por Deus lá em Números 27 a favor das herdeiras de Zelofeade, tá ok? Então vamos lá. Aqui você tem os chefes da casa de José. Por que é chamado de casa de José? Lembra de José que foi para o Egito? Ele teve 2 filhos, e etc e tal. Vai ter vários trechos bíblicos que vai se referir aos descendentes de José como casa de José, e nós vamos entender hoje acerca disso. Ou às vezes vara de José, porque a nação era considerada uma espécie de árvore e os seus galhos, os seus ramos, Você tem ramos para lá e para cá e você tem ramos que saem de José, por isso é chamado de vara de José, principalmente nos profetas. Mas vamos lá. Os chefes ou os líderes, da casa de José reclamam com Moisés sobre o território das tribos. E quando está falando de reclamação, é reclamar no sentido de como que nós vamos lidar com isso, tá? Eu que usei essa expressão de reclamar. O texto que eu estou usando aqui da Bíblia é da Bíblia King James 1611 para todo esse capítulo, tá? Então vamos lá. Diz assim, os chefes, deixa eu aumentar aqui, se você puder aumentar a qualidade de imagem vai ser bom, tá? Vamos lá. Eu vou ler e você acompanha. E os chefes dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, da família dos filhos de José, se aproximaram e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, ou os principais, chefes das casas paternas dos filhos de Israel. Isso é importante, eu destaquei casas paternas, que você vai entender por quê. E disseram, o Senhor ordenou que, por sorte, o meu Senhor desse a terra por herança aos filhos de Israel. E o meu Senhor recebeu a ordem do Senhor, ou seja, Moisés recebeu a ordem do Senhor, para que a herança de Zelofeade, nosso irmão, fosse dada às suas filhas. Por quê? Porque ele não tinha filhos. Isso foi decidido aonde? Em Números 27, capítulo 27, tá ok? E se elas se casarem com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será tomada, tá? Da herança dos nossos pais, e será acrescentada a herança da tribo que elas forem recebidas. Porque quando ela se casava, ela passava a fazer parte do povo do seu marido, tá? Assim se tirará da sorte da nossa herança. E quando chegar o jubileu, ou o ano do jubileu, dos filhos de Israel, então a sua herança se acrescentará à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo dos nossos pais. Então, eles estão aqui, ó, veja bem. José, o texto ele fala de trás para frente, Ele fala Zelofeade, filho de Gileade, etc. E aí, só que vamos colocar no desenho para nós, ocidentais, fica mais fácil. Lembra do José do Egito? Ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés e Efraim, certo? Então, esse Zelofeade é descendente de Manassés, que teve um outro filho, Maquir, se eu não me engano, Maquir é o primogênito de Manassés, que teve um filho Gileade, e o Zelofeade é descendente dessa família de Gileade, que é descendente de Maquir, Manassés e José, ok? Esse Zelofeade, ele teve 5 filhas, Macla, Noa, Ogra, Milca e Tirza, ou Tirzá. Então, o que vai acontecer? Essas 5 filhas chegam para Moisés no capítulo 27 e falam assim, Moisés, espera aí, nosso pai não deixou filhos, e como é que vai ficar a herança dele? Porque nosso pai ele morreu pelo seu próprio pecado, ele não envolveu em uma rebelião contra você, contra Deus, como aconteceu, por exemplo, na rebelião de Corá, Datã e Abirão, E aí Moisés vai diante do Senhor, o Senhor fala, é justo o que elas pedem, elas receberão a herança. Só que agora
os chefes das casas paternas, da família delas inclusive, falam o seguinte, olha, é o seguinte, elas vão se casar e é justo, Deus já decidiu sobre isso. Mas se elas casarem com pessoas de outras tribos, ela passa agora a fazer parte da família desse marido. Então, quando elas morrerem ou chegar o ano do jubileu, alguma coisa assim, aquela herança delas que pertencia à nossa tribo vai passar para a tribo de lá. E aí, imagina o mapa de Israel, que bagunça que ia ficar, né? Porçõezinhas, imagina alguém que casou com uma filha lá da tribo de Judá, mas essa pessoa ele é da tribo de Efraim. Daí a pouco passa a ter território de Efraim dentro da tribo de Judá. Ia virar uma bagunça. E de fato, eles chegam diante de Moisés e aí nós vamos ver o que o Senhor responde para eles, tá? Então, primeira coisa, Moisés consulta ao Senhor acerca dessa situação. E Moisés ordenou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José disse bem. Então, essa tribo dos filhos de José, aqui especificamente é de Manassés, mas poderia ser de Efraim, que também é filho de José, tá? Isso é o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo que se case com quem acharem melhor. Eu coloquei um ponto 1 aqui, ó, e eu vou mostrar embaixo por que eu destaquei isso. Então, elas vão se casar com quem acharem melhor, ou seja, com quem elas quiserem. Isso mostra a liberdade que elas tinham de escolher o marido, né? Porém, se casem na família da tribo de seu pai. Por que elas tinham agora que casar? Elas podem receber herança? Sim. Então, nessa condição, quer receber a herança do pai? Sim. Não tem problema. Você pode, Deus autorizou. Porém, você vai ter que se casar com alguém dentro da sua família da sua casa paterna. Por quê? Porque dessa forma, o território, a herança, vai manter com a família paterna. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, porquanto cada um dos filhos de Israel se manterá na herança da tribo de seus pais. Então, isso era uma coisa importantíssima. E toda filha que possuía alguma herança em qualquer tribo, não é só no caso delas, né? Dos filhos de Israel, se casará com um homem, evidentemente, da família da tribo de seu pai. Ok? Para que os filhos de Israel possuam, cada homem, a herança de seus pais. Ou seja, esses homens não vão possuir herança de outras tribos, tá? Isso aí poderia ser um meio de acabar uma tribo. Vou dar um exemplo. Suponhamos que uma tribo tem homens ali que começam a casar com mulheres de outras tribos. E aí, daí a pouco, eles vão ter muito território e outras tribos vão perder território. Tá? E Deus não queria que isso acontecesse. A herança era fixa, permanente. A herança não passará de uma tribo a outra. Isso aqui é uma lei. Tá? Mas cada tribo dos filhos de Israel se manterá na sua própria herança. Lembra que eu marquei aqui, ó, que elas podem se casar com quem achar melhor? Eu destaquei um detalhe aqui, ó. Tá aqui esse número 1, coloquei aqui embaixo, tá ok? Rebeca, lembra a esposa de Isaac? É outro exemplo bíblico de que na maioria das vezes as mulheres tinham liberdade para escolher seus maridos. Então, ao contrário de que alguns críticos da Bíblia possam falar, Rebeca, por exemplo, você vai ver aqui que tanto diante de Abraão ou diante dos parentes de Rebeca, o servo de Abraão vai falar, olha, a moça poderia até dizer não, né, para escolher os seus maridos. No caso de Rebeca, diz assim, ó, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ela respondeu, sim, quero. Gênesis 24, 58, estou usando aqui a Nova Almeida atualizada nesse trecho, tá? Então, você vê que eles perguntaram, você quer ir? Ela falou, eu quero, pronto, tá? Esther, que estava fora do território de Israel, porque eu coloquei aqui na maioria das vezes, né? Mas Esther estava fora do território de Israel, inclusive como uma exilada, né? É um exemplo de exceção a essa regra, pois foi tomada por mulher por Assuero, rei da Pérsia, tornando-se rainha. Então aqui não foi ela que escolheu, mas ela estava fora do território de Israel, etc. Sabe-se que no Oriente, por vezes, os filhos e as filhas eram prometidos uns aos outros, né? Tanto os filhos como as filhas, pelos pais. Mas esse costume não é originário de Israel. Isso é um costume do Oriente, é um costume antigo, não só no Oriente, acredito que no mundo todo, na época, era assim, né? Mas você vê que aqui no conceito bíblico, Rebeca, muito tempo antes das filhas de Zelofeade, por exemplo, está aqui escrito claramente, poderia escolher com quem casar, tá bom? Mas vamos lá. O foco do estudo não é esse.
Continuando, as 5 filhas de Zelofeade se casam com parentes próximos da família, próximos, vírgula, da família de seu pai. Versos 10, 11, aqui os últimos versos, né? Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Ou seja, elas obedeceram nesse princípio. Porque Macla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos irmãos de seus pais. Ou seja, os seus parentes, seus primos ali, né? E elas foram esposas nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. Então poderia ser um parente muito próximo ou até um pouco distante do seu pai, mas desde que dentro da própria tribo. Entendeu aí? Estes são os mandamentos e juízos que o Senhor ordenou pela mão de Moisés aos filhos de Israel, onde eles estavam, nas planícies de Moabe, próximo ao Rio Jordão, perto de Jericó. Então eles estavam junto ao Rio Jordão, do lado oriental, né? Perto de Jericó, na altura de Jericó. Vamos continuar. A organização familiar bíblica. Primeira coisa, vou pegar aqui, o Senhor sempre fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, certo? É óbvio que quando Deus está falando que ele é Deus de Abraão, ele também é Deus de Sara, ele é Deus de Rebeca, né, de Raquel, de Lia, mas ele usa essa expressão aqui, né, para mostrar que de toda essa família de Abraão e os seus descendentes. Então, por exemplo, quem é maior aqui, Jacó ou seu pai Isaac? O seu pai. Quem é maior, Isaac ou Abraão, em autoridade? Abraão. Então, a organização familiar, ela parte desse princípio, tá bom? Então, por exemplo, evidentemente, você tem o filho, o pai e o avô. O avô, ele tem maior autoridade dentro dessa família, tá? Então, mas a sociedade hoje não interessa o que a sociedade pensa. O que interessa é que a organização familiar bíblica, ela é desse jeito. Mas isso é Antigo Testamento. Não é não. Isso é Bíblia. E aí eu vou continuar. Por exemplo, você tem um pai e uma mãe. Todo mundo tem um pai e uma mãe. Mesmo que você não conheça, né? Eles já partiram, você tem. Biblicamente falando, os filhos dão continuidade à linhagem paterna. Ou seja, né, quando esse Abraão morrer, vamos pegar isso aqui como Abraão, o Isaac continua a linhagem, o Jacó vai continuar e assim sucessivamente, né? Esses aqui são os Isaques, vamos dizer assim. E as meninas? Essa mãe, quando ela se casou, ela passa a fazer parte da família do pai. É por isso, daí vem aquele costume da esposa receber o nome do marido, um sobrenome da linhagem paterna. Muita gente não faz ideia disso, né? Mas então, quando ela recebe o sobrenome do pai do marido, você está mantendo esse costume bíblico aqui, tá bom? Então, suponhamos que o sobrenome de Jacó era Abraão, ou Hebreu, né? Abraão o Hebreu. Então, Abraão o Hebreu, Isaac o Hebreu, Jacó o Hebreu. Esse Hebreu, esse sobrenome, vamos dizer assim, veio de onde? Veio da linhagem paterna de Jacó. Então, quando eles se casavam, um exemplo assim, né? Diante desse costume que nós carregamos desse sobrenome da linhagem paterna, colocaria, por exemplo, a Jacó e Raquel. Raquel, Hebreu, sei lá, de outro sobrenome qualquer, que ela já carrega, né? Por último, coloca o sobrenome da casa paterna de Jacó. Daí vem esse costume, tá? E não o marido pegar o sobrenome da esposa, isso não existe. Aí você vai dizer, mas hoje é permitido. É por várias conveniências, mas biblicamente isso não tem nada a ver. Conveniência como? Quando a mulher é muito rica, a família dela é famosa, aí o camarada quer usufruir disso aí, mas isso é uma inversão do conceito bíblico de linhagem familiar. Vamos lá, continuando. Se você entendeu, o pai, né? Depois os filhos homens e os filhos homens deles vão passando essa casa paterna. É por isso que eu destaquei lá no início, no verso 2, 1 ou 2, essa expressão casa paterna. As meninas, você fala as meninas, enquanto ela estiver solteira na casa do pai, ela pertence à família do pai. Só que quando ela se casa, ao se casar, passa a pertencer à família do marido. Então, enquanto ela está aqui, quem que é a cabeça dela? Cabeça das filhas, o pai. Ok? Quando ela se casa, cabeça da esposa. Aqui, ó, base bíblica para você ler, tá? Base bíblica para você ler. E qualquer coisa tem mais versos também, né? Coloquei alguns só como um aperitivo, tá? Então, a esposa agora ela passa a pertencer à família do marido, tá?
Logo, os seus descendentes, evidentemente, são filhos dela, claro, evidentemente, e eles carregam agora a linhagem da casa paterna. As meninas, as filhas, por sua vez, vai ser a mesma coisa. Se elas, enquanto elas estiverem solteiras, elas pertencem à família do marido dessa esposa agora, né? Essa filha que se casou e se tornou esposa. Agora, elas se casando, elas vão passar a fazer parte da família dos esposos delas para lá, tá bom? Vamos lá. Então, só para você entender qual é o conceito bíblico da organização familiar. Continuando, a questão das filhas de Zelofeade ficou assim. As filhas de Zelofeade receberam uma ordem, em Números 27, que eu tinha falado, né? A qual, quando israelita que se morresse, eu esqueci, aqui tem que pôr um homem, que morresse sem deixar herdeiro um homem, permitia que as filhas recebessem a herança do pai. Isso lá em Números 27. Além dessa, agora as filhas de Zelofeade receberam uma lei nova e suplementar, ordenando que as herdeiras se casassem dentro da própria tribo, tá? Mantendo a herança dentro da tribo de seu pai. Ambas as decisões foram extremamente importantes para toda a nação, tornando-se assim uma jurisprudência daquele momento em diante em casos semelhantes ou similares, tá? Então vou pegar 3 trechinhos aqui. As filhas de Zelofeade poderiam se casar com quem quisessem, desde que fossem com algum homem da tribo delas, pois dessa forma a herança de seu pai permanecerá dentro dessa mesma tribo perpetuamente. Toda filha que possuir uma herança em alguma tribo de Israel será esposa de um da família da tribo do seu pai, para que então os filhos de Israel possam possuir a herança de seus pais. E por fim, a herança não deveria ser tirada de uma tribo para outra. Por isso, todas as tribos de Israel deveriam manter sua própria herança. Então, antes de tomar decisões ou redigir qualquer lei, Moisés sempre procurava a Deus. Então, tomar decisão e redigir lei, a famosa lei de Moisés, que é também a lei de Deus, ele sempre procurava e consultava o Senhor. Isso evidencia o seu papel de mediador, né, lá na tipologia do Antigo Testamento, demonstrando que o Senhor estava no comando do seu povo. Então, quem está no comando é Deus. Por isso, Moisés se submete sempre ao Senhor. Dessa forma, Israel sabia que suas leis eram, na verdade, as leis de Deus, tá? Com essa nova lei, em benefício de todas as herdeiras, as 5 filhas de Zelofeade, assim como Rebeca, se casaram com homens de sua própria tribo. Se você notar, Abraão já tinha falado com o servo assim, ó, vai buscar uma esposa para Isaque, e essa esposa que não seja dessa terra de Canaã, mas que seja lá na família do meu pai. E aí, o servo de Abraão, ele vai lá buscar uma esposa para Isaque da família do pai, inclusive Rebeca, que é a prima, se eu não me engano, do 1º ou 2º grau, tá? Então, Rebeca também se casaram com homens da sua própria tribo e tomaram os próprios primos, isso é, os filhos dos seus tios, ou os parentes, né, dos seus tios, como maridos. Tá? A Bíblia que eu usei aqui está a referência bíblica. Esse material que você está vendo aqui e outros materiais dos vídeos anteriores, né, que você já percebeu, eles já estão disponíveis para o pessoal lá da comunidade baixar, tá? Você pode baixar ele. Se você não conhece a comunidade, eu convido você a entrar no nosso site aqui, ó, queroparticipar.com.br e participar com a gente lá, tá bom? Peço que você deixe o seu joinha, que eu sempre deixo por último, eu acabo esquecendo. E que você possa participar com a gente, vai ser um prazer ter você lá apoiando o nosso trabalho também. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.